Ciao, benvenuto su da Sport. Se sei novo qui, inscreviti ao canale. Hoje é dia do guia do campeonato italiano da Série A Nvili, né? Que é a antiga Série A Team, né? Mudou aí o name rights, né? E a Liga Italiana, que já foi lá nos anos 90, né? A principal liga de futebol do mundo, né? Com vários craques, Van Basten, Gullit, né? Vários brasileiros, Toninho Cerezo, o alemão jogou lá, o Leonardo, né? E São Paulo jogou no Milan, né? O Careca jogou no Napoli. Era uma liga muito legal, assim, de se assistir realmente. Maradona nos anos 90 com o Napoli, né? A Juve com o Del Piero, né? A Roma com o Totti ali nos anos 2000. E hoje a Liga Italiana ela passa por um momento complicado, né? É uma liga que tem um alto número de estrangeiros. Isso está se refletindo, inclusive, na seleção italiana, né? Um pouco. Porque eu acho que a seleção italiana ela tem tido dificuldade para renovar, né, a sua seleção, para encontrar novos jogadores, e eu acho que isso passa um pouco pelo o número em excesso de estrangeiros assim nas equipes. E aí a gente vai falar um pouco das expectativas da temporada italiana, né? Quem será que leva o Scudetto esse ano, né? Ano passado o Napoli levou assim, nas últimas rodadas superou a Inter de Milão e ficou com o título. Essa temporada é uma temporada que vem com um pouco mais de expectativa por algumas equipes, né? Tem algumas equipes grandes aqui que a gente vai falar, né? Tem a volta de equipes aí para a primeira divisão. Tudo isso a gente vai destrinchar aqui no Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano que também tem 20 equipes, o regulamento é o mesmo das principais ligas europeias. Pontos corridos, 38 rodadas, todos contra todos, 19 jogos em casa, 19 jogos fora, e 4 times vão direto para a Champions League, quinto e sexto para a Liga Europa, e o sétimo colocado vai para a Conference, e os 3 últimos são rebaixados, o 20º, o 19º e o 18º são rebaixados automaticamente a segunda divisão italiana. Então, bora conhecer os times, né? Bora conhecer os 20 clubes aí. O Como é o time aí da região da Lombardia, né? Fez uma ótima temporada de estreia, assim, de retorno na Série A. Ficou em 10º lugar na temporada passada, foi um dos destaques da temporada passada, sob o comando de Cesc Fábregas, né, o espanhol volante, ex-Arsenal, ex-Barcelona, campeão do mundo com a Espanha. Jogava demais o time o Fábregas, e agora está se revelando um bom treinador, né? Ele encerra a carreira dele no Como e já meio que começa a sua vida como treinador na equipe italiana. O time do Como, interessante você saber um pouquinho assim desse clube. O Como ele tem 2 donos. Os proprietários são da Indonésia, do ramo de cigarros. Eles investiram muito dinheiro assim no time, que subiu da 4ª divisão para a primeira. Foi uma ascensão realmente meteórica do time do Como. Só nessa temporada eles já gastaram aí 104 milhões de euros, né? E você vê como isso aí vai ser complicado, a equipe do Como chegou, investiu bem assim para estar na primeira divisão. Os reforços do time dessa temporada: o Jesus Rodrigues, que veio do Betis, e o Baturina, jogador croata, bom jogador, meio campista. O Máximo Perrone, jogador argentino, revelado no Vélez.
E aí tem um jogador, tem o Felipe Jack. O Felipe Jack é um brasileiro, 19 anos. Ele foi revelado na base do Palmeiras, cara. Ele foi revelado na base do Palmeiras, tá jogando lá, tá se destacando. Ele, inclusive, acho que defende já a seleção italiana. E é um dos destaques dessa equipe do Como aí, dessa temporada, que a gente vai poder ver na equipe do Como. E dentre os destaques, assim, que já compõem o elenco, né? Estão o Sérgio Roberto, jogador ex-Barcelona, né? O Sérgio Roberto nunca consegui entender qual é a posição do Sérgio Roberto, né? Se ele era volante, se ele era meia, se ele era atacante. Aí no final da passagem dele pelo Barcelona ele jogou como lateral direito, né? Então, mas é um bom jogador, é um jogador ali que não tem uma posição definida, mas é um bom jogador pro Como, é um belo jogador. Tem o Nico Paz, argentino, garoto, é um jogador hispano-argentino, se eu não me engano. Ele joga pela seleção da Argentina, ele escolheu jogar pela seleção da Argentina, é um destaque dessa equipe. E tem um jogador assim que eu acho que pouco lembrado, né? O Patrick Cutrone. O Cutrone, ele foi revelado no Milan, né? Ele apareceu muito bem no Milan, depois saiu do Milan, não conseguiu ter boas atuações quando saiu da equipe rossoneira. E tá aí tocando sua vida agora na equipe do Como da Itália. Vamos ver o que o Como consegue fazer nessa temporada. Eu acho que assim, o Como ele entra para terminar a temporada, para fazer a mesma temporada que fez na temporada 2024-2025, que é se manter na primeira divisão, ou ficar ali no meio de tabela. Vamos aguardar o que o Fábregas consegue fazer nessa segunda temporada à frente da equipe italiana. A Fiorentina, a equipe de Firenze, né, ou Florença, né, como é conhecido em português. A Fiorentina, ela terminou em 6º lugar a última temporada. A Fiorentina já foi campeã italiana 2 vezes. Ela assim, há muito tempo ela não conquista o campeonato italiano. Ela vem fazendo boas temporadas nos últimos anos. Ela era treinada até bem pouco tempo pelo Vincenzo Italiano, que agora é técnico do Bologna. Agora o técnico é o Stefano Pioli, que treinou o Milan, né? Foi campeão italiano com o Milan. E a Fiorentina, ela, assim, tentará repetir mais ou menos o que fez nas últimas temporadas, ficar ali na zona de Liga Europa, na zona de Conference. E os seus grandes destaques, o David De Gea, goleiro, o Dzeko tá jogando na Fiorentina, o Moskin, atacante da seleção italiana, jogador aí que jogou na Juventus, jogou no Everton e agora tá jogando na Fiorentina, o Gosens, que é um jogador alemão. Tem o brasileiro Dodô na lateral direita, ala direita. O Pablo Mari, ex-Flamengo. Lembra do Pablo Mari? Ele está no elenco do time da Fiorentina. Então, assim, é um time assim, que tem esses destaques ali. Tem também o Mandrágora ali, o meia que tá mais ficando no banco nessa temporada. Eu não imagino a Fiorentina surpreendendo tanto nessa temporada. Eu imagino a Fiorentina ficando ali em zona de Liga Europa, ou brigando por Liga Europa ou por Conference. Se a Fiorentina, por acaso, ir parar na Champions League, para mim é uma grande surpresa. Também será uma grande surpresa para mim se a Fiorentina brigar para ser rebaixada. O Bolonha. O Bolonha, há 2 temporadas atrás, o Bolonha foi a grande surpresa, né, da Itália nos últimos anos. O Bolonha, sob a batuta de Thiago Motta, conseguiu chegar à Champions League, né? Conseguiu chegar na Champions League. O Bolonha, para quem não sabe, ele é um time ali da região da Emília-Romanha. Ele tem 7 títulos italianos. Mas a última vez foi lá na temporada 63-64. Ele terminou assim, a temporada
passada do Bolonha, a equipe terminou ali na nona colocação, fez uma temporada ok, ok, foi campeã da Copa Itália, né? Foi campeã da Copa Itália. Então, assim, é um time que é treinado pelo Vicenzo Italiano, que é um bom treinador. Mantém mais ou menos a base que levou o time à Champions League nos últimos anos. Né? Embora jogadores importantes tenham saído, o time do Bolonha ainda mantém muito daquela base. Tem o Skorupski, goleiro polonês, tem o John Lukumi, que é colombiano, tem o Liko Giannis, lateral, zagueiro grego, tem o Remo Freuler, suíço, tem o Benjamin Domingos, o Ciro Immobile, que é um cara que faz muito gol, o Demirovic. Então, assim, é um time que tem tudo para fazer uma temporada sem muito susto, né? Ele acho que ele chega nessa temporada não para brigar por Champions como foi há 2 temporadas atrás, mas para tentar ficar ali nessa posição de 9º lugar, brigar por uma Liga Europa ou por uma Conference, para tentar fazer uma boa campanha. O time do Bolonha. A Udinese nos últimos tempos, né, vem passando um pouco de apuro, né, brigando até para não cair. No ano passado começou bem a temporada, chegando até a estar na primeira posição. A Udinese já foi time do Zico, né, já foi o time que jogou o Galinho Zico. O time da cidade de Udine, tem ali o estádio Friuli, que é um bonito estádio, né, terminou a temporada passada em 12º lugar, tem como seus maiores destaques aí, que a gente pode citar o Damian Pizarro, chileno de 20 anos, um nome aí um nome que pode se destacar nessa temporada. O Brenner, né, atacante revelado no São Paulo, né, atacante, o Diniz foi o cara que recuperou o Brenner no São Paulo. Ele é um dos jogadores que está no elenco da Udinese. Tem o Pafundi, que é um outro garoto, uma outra revelação italiana, outro jogador assim para ficar de olho, é um jogador de 19 anos. Tem o Yusuf Bayo, né? E assim, é basicamente isso. É um elenco de jogadores relativamente bons e que vai tentar fazer uma temporada assim para ficar ali no meio da tabela, para não passar sustos, para não brigar por rebaixamento, essas coisas. Mas é um time assim que vamos ter que esperar um pouco para ver, né, o que vai acontecer com a Udinese nessa temporada. O Genoa, time da cidade de Gênova, grande rival da Sampdoria, que infelizmente está nas divisões inferiores da Itália. O Genoa tem 9 títulos italianos, não conquista o campeonato italiano faz um tempão. Nos últimos anos tem brigado tem sido aquele time ioiô que bate e volta, que vai para a primeira divisão, vai para a segunda, vem para a primeira, volta para a segunda, volta para a primeira. O time terminou em 13º lugar na temporada passada. E o time tem como técnico o Patrick Vieira, o francês, volante, jogava muito, né, o Patrick Vieira pela França. E o time tem como seus grandes nomes o Johan Vázquez, mexicano, o Nico Stanciu, romeno, né? O Grombaek, dinamarquês, é um jogador para se ficar de olho, um bom jogador dinamarquês. O Lorenzo Colombo, que surgiu muito bem no Milan, né? É um jogador jovem ainda, mas é um jogador que pintou muito bem no Milan e que agora vai jogar no Genoa. O Ostigard, zagueiro escandinavo. E tem o Malinovski, jogador aí da Atalanta. Tem o Hugo Cuenca, um jogador paraguaio para se ficar de olho também, de 20 anos. E tem um jogador no time
do Genoa, um brasileiro, o Júnior Messias. O Júnior Messias tem uma história muito legal. Ele tentou ser jogador de futebol aqui no Brasil, ele foi para a Itália morar com o irmão e tentar ser jogador por lá. Ele chegou na Itália e ele não pôde jogar por problemas em sua documentação. Ele ficou 5 anos sem poder jogar, ele ficou jogando em ligas amadoras assim da Itália, até que ele ganhou uma oportunidade na equipe do Crotone e se destacou por lá, foi emprestado, ficou 1 ano jogando no Milan e agora vai jogar pelo Genoa. É um jogador que não é novo, tem 34 anos, mas é uma dessas histórias que o futebol tem, né? O Júnior Messias, que era um jogador que saiu assim meio que da várzea italiana e conseguiu vingar assim, está hoje jogando uma Série A italiana, vai jogar aí com a camisa do Genoa essa temporada. O Verona, terra de Romeu e Julieta, né? O romance de William Shakespeare. O Verona, ele possui um título italiano na temporada 1984-85. Em 2024, na última temporada, 24-25, ficou em 14º. É um time que nos últimos anos briga ali por rebaixamento, não consegue mais fazer uma temporada assim de muito destaque na Itália. O Verona, ele é treinado pelo Paolo Zanetti, um treinador novo ali na casa dos 40 anos. E tem como assim, destaques assim, que a gente pode citar o Daniel Mosquera, colombiano, né? E tem 2 jogadores brasileiros, o Charles, que é um jogador, um brasileiro, e o Giovani é ex-Corinthians. Giovani era da base do Corinthians, ele veio aí jogar no Verona, ele vai ser um nome aí do time nessa temporada aí, o Verona, vamos ver o que o Verona consegue fazer nessa temporada aí de Série A na Itália. O Cagliari, time ali da região da Sardenha, tem um título italiano, tem um título ali na temporada 69-70, em 2024-25, na última temporada ficou em 15º lugar, brigou para não cair novamente. O Cagliari não deve fugir muito disso, deve brigar para se manter na primeira divisão novamente. O Cagliari, ele tem como destaques, né, o Matteo Prati, jogador de 21 anos, o Michael Foloruncho, italiano, um jogador já de alguma rodagem, um jogador italiano, bom jogador. O Sebastiano Espósito, que eles trouxeram por empréstimo aí da Inter de Milão. E tem o IR Mina, zagueiro, ex-Palmeiras, né, que a torcida do Palmeiras sente até saudade, assim, queria ver de novo com a camisa do Palmeiras, foi jogador também do Barcelona, está lá jogando na equipe do Cagliari. Vamos ver se o IR Mina pode ajudar o time. O IR Mina é muito bom zagueiro e muito bom de cabeça, né, faz muitos gols, né, o IR Mina. Quem sabe aí, vamos ver o que o IR Mina vai poder fazer nessa temporada jogando pelo Cagliari. O Parma, um dos clubes mais legais, assim, um dos clubes para quem assistiu ao futebol italiano nos anos 90, né? O Parma, time da província de Parma, ali na Emília-Romanha. O Parma, cara, ele sofreu, ele já teve times incríveis, assim, na época da Parmalat, né? O Parma, para quem não sabe, foi o primeiro grande trabalho do Carlo Ancelotti, né? E o time que já teve Hernan Crespo, Veron, Asprilla, Buffon, Cannavaro, né? E hoje o Parma há tempos vive uma situação muito complicada. O time mudou de nome várias vezes assim para evitar a falência. E o time vai jogar essa temporada, quase caiu na temporada passada, terminou em 16º lugar, um pouquinho a mais ali perto do rebaixamento. O time que já conquistou 2 Copas da UEFA, inclusive o Parma. O Parma já foi um bom time, assim, um dos bons times italianos assim no passado.
O time, assim, o time desse ano, assim, vamos falar de destaques, assim, o que pode acontecer. O time tem como destaques o Abdullah Ndiaye, um jogador assim de um nome para se destacar, o Matteo Pellegrino, e tem um jogador aqui, o Zion Suzuki, que talvez seja o grande nome do time. Esse jogador, Zion Suzuki, ele é goleiro, ele é nascido nos Estados Unidos, em Nova York, mas ele joga pela seleção do Japão. Ele é bom goleiro, é um jogador aí, um cara para se ficar de olho. É um jogador bem interessante, o Zion Suzuki, goleiro, nascido nos Estados Unidos, mas que joga pela seleção, defende a seleção do Japão. O Lecce, outro time que quase caiu na temporada passada, terminou em 17º lugar. O Lecce não deve fugir muito disso. O Lecce ele deve brigar para se manter na primeira divisão. O Lecce tem na equipe o Kouassi, jogador da Costa do Marfim, como um dos seus destaques. O Helgason, do islandês, bom jogador, bom ficar de olho nele. O Santiago Pierotti. Tem também o Nikola Kristovic, né, o montenegrino. Então, assim, e tem também o Ilber Ramadani, jogador albanês, jogador da seleção da Albânia, bom jogador. São jogadores assim que podem, assim, o Francesco Camarda, que é outro nome de destaque do time do Lecce. São jogadores aí de maior destaque da equipe do Lecce. O Sassuolo foi o campeão da segunda divisão italiana, né? E time também da Emília-Romanha. Time que há alguns anos era muito bonito de se ver jogar, era um dos times mais ofensivos, assim, um dos times que era mais legal de se ver jogar. Volta à primeira divisão, né? Treinado pelo Fábio Grosso. Fábio Grosso, para quem não sabe, o Fábio Grosso foi lateral esquerdo da seleção italiana. E ele foi o responsável, ele foi campeão do mundo com a seleção italiana em 2006. E ele foi o cara que marcou o gol na prorrogação contra a Alemanha na semifinal e foi o cara que bateu o último pênalti que deu o título à Itália na Copa do Mundo de 2006. O Fábio Grosso, então, tem esse novo desafio aí, treinar a equipe do Sassuolo na primeira divisão. Os destaques do time, o Ismael Koné, que é um jogador que ele é nascido na França, mas ele joga pela seleção do Canadá. O Ismael Koné, que é um meio-campista, um volante, meio-campista, bom jogador. O Christian Volpato, jogador de 21 anos, que era jogador da Roma, foi contratado pelo Sassuolo. E é um jogador que ele nasceu na Austrália, mas ele joga defende a seleção italiana. O Luca Lipiani, que é um jogador para se ficar de olho, tem 20 anos apenas. E o grande nome do time, né, o Domenico Berardi, que tem 31 anos, é um jogador que teve uma passagem pela Juventus, um jogador que foi sempre muito procurado por algumas equipes, foi procurado pela Roma e tudo, né, mas ele nunca saiu ali do Sassuolo, o Domenico Berardi. A Cremonese, ou o Cremonese, eu não sei, né, da cidade ali de Cremona, na região da Lombardia. A Cremonese subiu, foi uma das equipes que subiu. Ela ganhou o playoff de acesso ali, ficou em 4º lugar na temporada passada, disputou o playoff contra o Spezia e levou a melhor, conseguindo garantir o acesso à primeira divisão, a volta dela à primeira divisão. O Cremonese tem como destaques o Afenajan, jogador que apareceu como uma surpresa ali na Roma, fazendo gols, mas o Mourinho ali depois meio que deu uma boicotada no garoto, vendeu o menino, vendeu o garoto uma temporada depois. Tem o Davi Okereke, que é um jogador
um jogador nigeriano, e tem o Federico Bonazzoli no time. Eu lembro desse jogador, cara. O Bonazzoli jogou pela Sampdoria, e uma coisa que me chama a atenção é a idade dele, 28 anos apenas. É um jogador que eu lembro dele jogando em temporadas anteriores com a camisa da Sampdoria. É um bom nome assim para a equipe da Cremonese. O Pisa, um dos times que subiram, né? Subiu como vice-campeão italiano. O Pisa retorna à primeira divisão depois de muito tempo. O Pisa da cidade de Pisa, na Toscana, onde fica a famosa Torre de Pisa. E o Pisa, cara, ele é o time do Andrea Bocelli. O Andrea Bocelli, grande tenor aí italiano, aquela voz incrível do Andrea Bocelli. Ele é o torcedor ele é natural de Pisa e torcedor do time. O Pisa retorna aí à primeira divisão. O time será treinado pelo Alberto Gilardino, ex-atacante aí da seleção italiana, né? Jogou no Parma, jogou no Milan, é treinador aí do Pisa. Fez um bom trabalho no Genoa, até alguns jogos que eu vi do Gilardino, né? Na época que ele estava no Genoa. E os destaques do time são o Antônio Caracciolo, que é o capitão do time, tem 35 anos, é zagueiro. O Michael Abscher, que é um suíço, que ele veio do Bolonha, bom jogador, acho que vai ajudar bastante o time do Pisa. Tem o Marius Marin, jogador romeno, outro bom jogador. O Alexander Linde também é um jogador para se ficar de olho, é um jogador de 23 anos, centroavante dinamarquês. Bom ficar de olho nesse jogador. O Juan Cuadrado, lembra dele? Colombiano, 37 anos, jogou na Juventus, jogava muita bola assim, jogou muita bola na seleção da Colômbia, dava um trabalho desgraçado pro time do Brasil, pra seleção brasileira. O Mbalinzola, atacante angolano, que jogava na Fiorentina, chegou esse ano. Tem um goleiro brasileiro, chamado Nicolas, um goleiro veterano já, 37 anos. E tem um jogador aqui que eu acho que vai ser uma atração assim, do time no campeonato, que é o Luiz Buffon. O Luiz Buffon tem 17 anos e ele é atacante, ele é ponta. Ele é filho do Gianluigi Buffon com a modelo tcheca Alen Seredova. E o Luiz Buffon ele defende a seleção da República Tcheca. República Tchequia, né, que mudou agora para a República Tchequia. Então, vai ser interessante ver esse garoto aí jogar. Espero que ele ganhe minutos aí para a gente vê-lo em ação com a camisa do Pisa, o Luiz Buffon. O Torino, indo para Turim agora, né, o Torino, time que tem 7 títulos italianos, né, time que tem ali uma tragédia assim marcante, né, a tragédia de Superga, né, que foi o avião do time bateu ali na Basílica de Superga, assim como a Chapecoense tem o trauma dela aqui, o acidente da Chapecoense aqui. O Torino é um outro time que também sofreu uma enorme tragédia na sua história. O Torino, ele terminou em 11º lugar na temporada passada. Os destaques do time: o Frank Israel, goleiro uruguaio, o Biraghi, lateral italiano, ex-Fiorentina, o Cesare Casadei, bom jogador, volante, meio-campista do Chelsea, está emprestado para o Torino, o Nikola Vlasic, croata, jogava no CSKA, jogador da seleção croata, e aí contratou aí o Zakaria Abucalau, que veio da França, o Che Adams, jogador escocês, e o Giovanni Simeone, jogador aí argentino. Tem também o Duvan Zapata, colombiano, veterano, que jogava na Atalanta, que também é um jogador aí, um dos jogadores que vai tentar ajudar o Torino nessa temporada. Continuando em Turim, indo agora para o grande rival aí, para grande rival assim do time
do Torino, a Juventus. A Juventus, que é a vecchia senhora, tem 127 anos, é a maior campeã italiana com 36 títulos. Terminou a última temporada em quarto lugar, teve uma temporada um pouco decepcionante, se esperava muito do trabalho do Thiago Motta, mas o trabalho não andou, o time acabou demitindo o Thiago Motta durante a temporada e trouxe o Igor Tudor, ex-zagueiro croata que jogou no clube. E a expectativa é que o time faça uma temporada melhor do que foi a temporada anterior e volte pelo menos a brigar ali pelo título ali com a Inter de Milão e com o Napoli ali, com seus grandes rivais. Os destaques da Juventus: o brasileiro Bremer, zagueiro, o Koop Meiners, holandês, tem o Kerfen Thuram, joga muita bola, filho aí do Lilian Thuram, irmão do Marcos Thuram da Inter de Milão. Manteve aí o Francisco Conceição, português, bom de bola, o filho do técnico, né, do ex-técnico do Porto, ex-técnico do Milan, o Sérgio Conceição. O Kenan Yildiz, que é o grande nome talvez hoje do time da Juventus, conhecido aí como Del Piero Turco, né? Não sei se é para tanto, mas é o apelido dele. E tem ali o Locatelli, o Vlahovic no time ainda, né? Os jogadores, o McKinney, né? São jogadores que estão no time. E a grande contratação do time foi o Jonathan David, né? O Jonathan David, jogador canadense, que 25 anos, peça importante do Lille nos últimos anos, bom jogador, vamos ver o que ele vai conseguir fazer com a camisa da Juventus, se ele vai conseguir ajudar a Juventus nessa temporada. Indo agora para a cidade eterna, né? Vamos falar da Lazio. A Lazio, time da cidade de Roma, tem 2 títulos italianos, o último deles na temporada 99-2000. O time terminou em 7º lugar a temporada passada. Tem como grandes destaques do time o Boulaye Dia, jogador aí senegalês, o Lazzari, meia, o Zaccagni, jogador da seleção italiana, o Guendouzi, volante francês, né, bom de bola, o Matias Vecino, uruguaio, e o Adam Marusic, são os grandes nomes do time da Roma, o time que é treinado pelo Maurício Sarri, né? Vamos ver se a Lazio... A Lazio é um time para estar em competições europeias, né? Liga Europa, Conference, título eu acho um pouco complicado para Lazio, mas vamos ver aí se o torcedor, os Laziali, vão ter aí uma temporada muito, muito boa assim para comemorar. Indo para Bérgamo agora, para Atalanta, né? A Atalanta, ela nunca foi campeã italiana, mas a Atalanta nos últimos anos, né, tem sido o grande destaque do futebol italiano nos últimos tempos, né? E a Atalanta, ela terminou em 3º lugar a temporada passada. Ela foi campeã da Liga Europa, né, na temporada 23-24. Tem uma boa base, um bom time. E o grande coisa assim que temos que ver, né, é o seguinte: a Atalanta nessa temporada, ela não tem mais o seu treinador, né? Ela não tem mais o seu treinador, o Giampiero Gasperini, que deixou a equipe e assumiu o Ivan Juric. O Ivan Juric, que é um treinador croata, que teve uma passagem breve pela Roma no ano passado, teve uma passagem ali pelo futebol inglês, e ele é o cara que vai comandar esse momento de transição aí do Gasperini, essa Atalanta aí nesse momento de transição desse novo trabalho. Os destaques do time: o Berat Micic, zagueiro. Falar em zagueiro, a Atalanta não tem mais o Rafael Toloi, né, que assinou com o São Paulo agora, voltou para o Brasil. Tem o Mário Pasalic, jogador croata, o Derrum, jogador holandês, o De Ketelaere, jogador belga, o Scamacca,
jogador italiano, da seleção italiana, centroavante. O Samardžić, bom jogador, jogador sérvio. O Scalvini, que é um zagueiro, um bom nome jovem do time. E o time ainda conta com o Daniel Maldini. Daniel Maldini, ele é filho do Paulo Maldini, né? E ele é neto de Cesare Maldini, né? Ele, jogador aí que vai tentar manter o nome da família Maldini aí na história aí do futebol italiano. Vamos ver o Daniel Maldini. Esse é outro jogador aí para se prestar atenção, né? Um filho de um grande jogador, o Daniel Maldini, que vai jogar com a camisa da Atalanta nessa temporada. Acho que a Atalanta, apesar da troca de técnico, tem time para fazer uma ótima Série A e ficar aí ali na zona de Champions ou brigar por competições como a Liga Europa ou a Conference League. Vamos agora para a Cidade Eterna, voltando para a Cidade Eterna agora para falar da Roma. A Roma é um dos times que talvez nessa temporada tenha-se mais expectativa, porque a Roma, falei da Atalanta agora há pouco, o Gianpiero Gasperini, treinador da Atalanta, deixou a Atalanta e assumiu o time da Roma. A Roma, que nos últimos anos tem ali, principalmente nessa última temporada, fez algumas escolhas bem erradas com treinadores, né? A temporada 2024-25 da Roma começou bem mal, começou com o time brigando para não cair, e o time começou sendo treinado pelo ídolo De Rossi, né? Que não aguentou. Depois o Ivan Juric assumiu, treinador que agora assume a Atalanta. E aí, quando o Ivan Juric sai, os donos da Roma recorrem ao Claudio Ranieri. O Claudio Ranieri, que é torcedor declarado da Roma, né? Veterano, já estava ali aposentado. Ele assume o time e ele consegue fazer o time se recuperar na tabela e quase consegue uma vaga na Champions. Consegue um 5º lugar e uma vaga na Liga Europa. O Claudio Ranieri, então, ele deixa o comando técnico da Roma e assume uma função de diretor esportivo ali, de gerente de futebol, alguma coisa. E ele contrata o Gianpiero Gasperini, e foi gozado que na chegada do Gasperini, na chegada do Gasperini, o Ranieri fala pro Gasperini, ele fala pro Gasperini assim, a torcida da Roma te odeia. E eu também. Muito interessante isso. Bom lugar para trabalhar também, eu acho. Vamos ver como vai ser essa passagem aí do Gasperini com a camisa da Roma. A Roma que tem 3 títulos italianos. O último título da Roma foi conquistado na temporada 2000-2001, né? E aquele time da Roma era fantástico, né? Aquele time tinha Antonioli, Samuel, Antônio Carlos Zago, Aldair, Cafu, Marcos Assunção, Emerson, Totti, né? Batistuta, Montella, é um timaço, né? E treinado pelo Fábio Capello, né? Desde lá a Roma nunca mais foi campeã italiana, já chegou perto assim alguns anos, mas nunca conseguiu ser campeã italiana novamente. E expectativas recai no trabalho aí do Gianpiero Gasperini para que ele possa fazer mais ou menos o mesmo trabalho que ele fez na Atalanta. Claro que ele não vai fazer nesse primeiro ano, eu acho que ele vai fazer um trabalho a longo prazo agora, estando na Roma. Ele foi trazido para isso. Reforços, o time apostou em jogadores jovens, né? O Evan Ferguson, jogador holandês, não conheço, atacante, chegou fazendo gol aí na pré-temporada. O El Ainaoui, jogador marroquino do Lens, da França. Trouxe a Roma trouxe 2 goleiros, né? A Roma tem tido problemas com goleiros nas últimas temporadas. O titular
nessa última temporada foi o Svilar, goleiro sérvio. O time trouxe 2 goleiros, né? Logo 2 goleiros. Trouxe o Devis Vasquez, goleiro de 27 anos colombiano, do Milan, e trouxe um goleiro polonês, o Radoslav Zelezny, esse é mais novo, 18 anos, não sei se esse vai ser titular. Trouxe também o Daniele Ghilardi, zagueiro do Verona, o Wesley, lateral direito do Flamengo, e tava para anunciar aí o Leon Bailey, né, da jogador jamaicano. O pessoal diz assim que já tá fechado, não houve anúncio até aqui, mas é mais um reforço aí que chega no time da Roma para essa temporada. Vamos ver como a Roma vai sair nessa temporada. Acho que vai ser uma temporada melhor do que foi do ano passado. Não vai passar o sufoco que passou no começo da temporada passada, mas vamos ver o que a Roma vai fazer, pelo que a Roma vai brigar nessa atual temporada. Agora indo para Milão, né? O Milan, cara, um dos times que os brasileiros têm como um dos mais emblemáticos, um dos mais legais, assim, né? E o Milan, ele não é mais aquele Milan de outrora, né? Daquele Milan do Van Basten, né? Do Gullit, do Kaká, né? Do Dida, aquele time que todo mundo tinha no videogame, né? Com o Shevchenko e tal. A fase do Milan não é boa há muito tempo. O time tem 19 títulos italianos e tal. Terminou a temporada passada em 8º lugar. O time vem tentando ali reconstruir o time, mas é complicado, né? É complicado os últimos anos do Milan. O time do Milan, para essa temporada, contratou o Luka Modric, jogador veterano, 39 anos, não sei como vai ser usado o Modric. O Stupinhan, lateral, equatoriano, foram ali os principais nomes contratados. O time tem como destaques o Maignan, goleiro, o Yunus Musa, o Fofana, o Rafael Leão, né? São os grandes nomes. O Santi Jimenez, atacante mexicano, goleador, faz gol, mas tinha até um papo de que o Milan ia contratar um outro jogador. Falou-se até em trocá-lo, fazer uma troca com a Roma, né? Fazer uma troca com a Roma pelo Dobbik. E acho que a grande notícia do Milan, né, foi a volta do Massimiliano Allegri, né, como técnico. Massimiliano Allegri, que foi campeão italiano com o Milan, depois ele foi para a Juventus, é um bom treinador, é um bom nome, e ele será treinador novamente do Milan nessa temporada. Acho que a melhor notícia para o torcedor rossoneiro foi essa, foi a volta do Massimiliano Allegri. A Inter de Milão que nos últimos anos tem sido o grande time da Itália, né? A Inter de Milão, que conquistou seu 20º título, né? Na temporada anterior, vem para essa temporada, perdeu o título, teve uma temporada para se esquecer ano passado, não levou nenhum título, ficou em 2º lugar e ainda perdeu o título na última rodada, nas últimas 2 rodadas para o Napoli, uma pena. E o time, assim, perdeu seu grande treinador, o Simone Inzaghi, apostou no Christian Chivu para dirigir a equipe, e tem ainda uma base muito boa com o Ian Sommer, o Nicolo Barella, o Dumfries, que não saiu, o Mkhitaryan, que é um jogador veterano, mas ainda ajuda, o Federico Di Marco, o Marcos Thuram, o Lautaro Martinez, o Zelinski. Tem ali uma base interessante. A questão é que agora a gente vai ver o trabalho do Christian Chivu, né? E o time da Inter, ele sentiu demais a perda da Champions para o PSG, da maneira que foi, sofrendo uma goleada impiedosa na final. Então vamos ver o que a Inter vai fazer nessa temporada. A Inter de Milão, que eu acho que vai brigar pelo título, mas vamos ver se a Inter vai sofrer ou se a Inter vai ter uma temporada assim de realmente continuar a briga pelo título, que tem sido aí a rotina da Inter de Milão nessas últimas
temporadas. E só para fechar que o time contratou alguns jogadores, o Susic, jogador meia croata, que é bom jogador, chegou ali para tomar conta ali do meio campo, e o Luiz Henrique, brasileiro, Luiz Henrique do Botafogo, não aquele Luiz Henrique do revelado no Fluminense, mas esse Luiz Henrique foi revelado no Botafogo e foi jogar no Olympique de Marseille, se destacou lá e é o principal nome que reforça o time esse ano, que reforça o ataque da Inter de Milão esse ano, né? Bom jogador. Vamos ver o que o Luiz Henrique vai poder fazer aí com a camisa da Inter de Milão. Não vou considerar muito o que ele fez no Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes ali, a Inter estava numa ressaca após perda de título de Champions, né? Tava só no começo do trabalho do Kivu. Vamos ver qual vai ser o trabalho do Kivu a partir de agora, dirigindo a Internazionale de Milano. E para fechar, o campeão, né? O Napoli. O Napoli, time ali da cidade de Nápoles, time que tem 4 títulos em sua história, o último conquistado na temporada passada, time que já foi time de Maradona, time do nosso Careca. O Napoli é treinado aí pelo Antônio Conte. Vamos ver se o Antônio Conte fica, né? Porque o Antônio Conte ele tem mania de ganhar um título e arrumar uma crise lá e ser demitido na temporada seguinte, né? Essa é mais ou menos o que acontece com o Antônio Conte aí no comando das equipes que ele treina. O Napoli tem a base do time mantida, né? Com o David Neres. O David Neres nem fez uma temporada assim muito boa. Foi uma temporada abaixo do David Neres nessa última, mas ele tá no elenco, é um bom jogador. Vamos ver se ele ajudará a equipe do Napoli nessa temporada. Você tem você tem o Lukaku, né? Jogador. Você tem o Lukaku como seu grande nome, seu grande jogador, como uma das suas grandes figuras. Você tem o Politano, o Di Lorenzo, e aí o Anguissa e 2 reforços que chegaram, né? O Noah Lang, o holandês, e a grande contratação foi o Kevin De Bruyne, né? O De Bruyne chegou aí para reforçar esse meio campo do Napoli. Acho que o De Bruyne vai poder ajudar muito o time do Napoli. Vamos ver o que vai ser do Napoli nessa temporada agora, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Napoli nessa temporada. O Napoli é uma equipe que deve brigar pelo título, né? Nessa temporada. E vamos ver como é que vai ser o trabalho do Conte, né? Se o Conte não arruma nenhuma confusão lá dentro do vestiário do Napoli, para que o Napoli tenha uma temporada tranquila, uma temporada para brigar pelo título novamente. Passar aqui a primeira rodada da Série A italiana, para fechar. Os jogos da primeira rodada vão começar aí no sábado. A primeira rodada tem início no sábado, dia 23. O Genoa pega o Lecce, o Sassuolo pega o Napoli, a Roma estreia com o Bolonha. A Roma estreia contra o Bolonha. O Milan pega a Cremonese, o Cagliari pega a Fiorentina, o Como pega a Lazio, a Juventus pega o Parma, a Atalanta pega o Pisa e na segunda-feira 2 jogos, a Udinese pega o Verona e a Inter pega o Torino. Esses são os jogos da primeira rodada aí da Série A italiana. Mais um guia aqui para você, o guia da Série A, que eu tô acostumado, me acostumei a chamar de Série Atinha, agora é Série A Nville, né, por causa de questões de patrocinador, eu tô chamando de Série A italiana agora. Série A italiana agora. Mas é isso, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, eu fico por aqui, arrivederci, buona notte, né, e até a próxima.